Chegou a hora da nossa entrevista e a Thalita Guimarães já está aqui no estúdio para nossa parceria. Tudo bom, Thalita? Oi, Ju, bom dia, tudo bem com você? Que ótimo, senti sua falta ontem, não deu para a É. gente fazer nossa entrevista juntas, mas estamos firmes e fortes Firmes. hoje. Pois é, hoje tem. Um estudo do Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo, revelou que as bactérias existentes na folha da laranja podem biodegradar defensivos químicos. A busca por alternativas que possam diminuir o impacto dos defensivos agrícolas e eliminar esses compostos que acabam depositados na natureza foi a motivação da pesquisa. Os estudiosos descobriram que esses micro-organismos produzem enzimas capazes de biodegradar dois pesticidas muito utilizados na agricultura brasileira. Sobre a pesquisa, vamos conversar com o professor do Instituto de Química de São Carlos, André Luiz Meleiro Porto. Bom dia, seja bem-vindo ao AgroMais. Bom dia, Juliana. Bom dia, Thalita. Muita satisfação de estar aqui com vocês. Então, a gente quer saber quais foram as conclusões da pesquisa que apontaram sobre a redução do uso e do impacto causado pelos defensivos agrícolas na cultura de laranja. Então, o laboratório trabalha aqui na área de biocatálise e biotransformação utilizando micro-organismos, né? Nesse trabalho específico, nós selecionamos as bactérias do gênero Bacillus, que foram isoladas da folha da laranja, na qual é aplicado diversos tipos de pesticidas, né, como, por exemplo, aí, o fipronil, e dessa forma, então, nós concluímos que essas bactérias apresentaram grande potencial para eliminar esses pesticidas, né, chegando na faixa de 80% a 90% de degradação. André, o que motivou o início dessa pesquisa? A partir de que momento vocês sentiram a necessidade de partir desse objeto de estudo? De que maneira, então, que foi dada o start da pesquisa? Ok. A nossa preocupação é sempre em relação ao meio ambiente, né? Os agroquímicos, eles são importantes de serem utilizados na agricultura para eliminação de pragas. Contudo, né, como são utilizados em quantidade constante, né, a cada etapa da cultura, por exemplo, na laranja, no período de florescimento, frutificação, colheita, eles também ficam depositados no meio ambiente depois que são utilizados e devem ser logicamente eliminados. E o processo mais eficiente para eliminá-los do meio ambiente é através do processo microbiológico que nós denominamos de biorremediação, que o ideal é que eles cheguem até mesmo à mineralização, né? Decompondo CO2, água, e os micro-organismos têm essa capacidade, uma vez que eles já estão presentes no meio ambiente, em contato com esses agroquímicos, que a gente denomina também moléculas de xenobióticos. Professor André, vocês levaram em consideração a hipótese de que as bactérias habitam o mesmo ambiente onde os produtos químicos são aplicados e, mesmo assim, se mantêm vivas para iniciar o estudo? Ah, sim, né? As bactérias estão presentes no meio ambiente, o gênero Bacillus é comumente encontrado também no solo, tudo, e a cada geração, né, que vai sendo aplicados os agroquímicos, os micro-organismos também, por uma questão de sobrevivência, eles vão adquirindo resistências, né, porque eles precisam também se adaptar a essas novas condições. Uma certa população, logicamente, no primeiro momento, pode ser eliminada, parte da outra população vai desenvolvendo mecanismos metabólicos de resistência, e dessa forma, então, cria-se, né, uma população de micro-organismos que se tornam eficientes na degradação desses agroquímicos. André, durante o estudo, que tipos de bactérias vocês descobriram nas folhas de laranja que chamaram a atenção e de fato foram significativas para a pesquisa? Então, as bactérias que nós isolamos aqui da folha da laranja, né, são todas pertencentes do gênero Bacillus. O gênero Bacillus é comumente, né, encontrado aí em diversos ambientes, eles fazem parte, né, do processo aí
natural da natureza, né? Estão presentes no solo, em vários tipos outros de ambiente. Então, a diferença desses casos daqui da laranja, que eles já estão adaptados, né, à região onde, então, é feito todo o processo de manejo, pulverização de agroquímicos e assim por diante, porque não é apenas o fipronil, a cipermetrina que são utilizados, né? Por exemplo, o glifosato é muito comum de ser também utilizado na cultura para eliminação de gramíneas e assim por diante. Então, os micro-organismos estão lá, é um gênero bastante abundante. Professor André, o quanto essas bactérias são eficientes em biodegradar os defensivos agrícolas? Então, nós fizemos os estudos, né, em laboratório, utilizando meio líquido, numa concentração aí de 100 ppm, e chegaram na faixa de 88% a 93%, né, dentro dos experimentos realizados. Então, no período que nós também consideramos aí que foi em torno de 5 dias. E, logicamente, que o micro-organismo no ambiente ele está em condições bem diferentes daquelas que nós submetemos aqui no laboratório. Mas o que foi interessante é que eles produzem as enzimas, seja aqui no laboratório ou então no meio ambiente, e isso mostra que tem possibilidade, então, de eliminar essas substâncias, né, que estão lá. Professor André, por que essa atividade dos micro-organismos representa uma importante função ambiental de remediação desses produtos? A folha da laranja, essas bactérias que o senhor nos trouxe, nos apresentou, tem possibilidade, então, de ser eficiente nesse combate. Por que, então? Qual é o resultado prático disso, então? Há redução do uso de defensivos agrícolas? Então, a questão é o seguinte, né? Como eu já havia comentado, os agroquímicos vão ser utilizados, têm a necessidade de ser aplicados nos mais diversos de culturas, né? Esses que nós utilizamos aqui para os estudos de biodegradação são utilizados em diversas outras culturas, frutas, hortaliças, então eles têm a sua necessidade. Logicamente que depois de apresentar a sua função, eles também precisam ser eliminados, porque eles podem ser, dependendo do local onde são aplicados, coados para recursos hídricos, ou então mantidos também no próprio tipo de alimento, ou grão, né, ou hortaliça, ou no próprio fruto. Tem necessidade de ser eliminado. E esse processo daí, pelo fato dos micro-organismos estarem presentes no meio ambiente, na verdade, os micro-organismos eles são decompositores de matéria orgânica, né? Eles já fazem por si só a reciclagem de materiais orgânicos na natureza, como, por exemplo, a lignina, que é uma substância bastante recalcitrante, né, de origem natural. Então, eles têm aí um processo enzimático, metabólico, muito eficiente. Então, isso é natural, né? Porque como química é a transformação da matéria, as substâncias também em contato com alguns agentes, como as enzimas, né, que são os catalisadores biológicos, têm essa propriedade natural, né, de fazer a transformação desses compostos orgânicos, né? Muitas vezes eles podem ser utilizados como fonte de carbono, nitrogênio, e chegar até mesmo à decomposição total, o que a gente denomina de mineralização, levando a CO2 e água, deixando o ambiente daí completamente descontaminado. O processo microbiológico é muito eficiente porque ele pode ser realizado em loco, né? Não precisa remover, nem teria como ser feito isso em relação aos pesticidas que são aplicados, pulverizados, né, em grandes áreas, e bem como a forma, né? Não tem como você trazer aquele solo, aquela planta para ser depois retirado esse tipo de agente, né, que está ali impregnado. Nós temos bastante expectativas, né, de que os nossos estudos, então, têm contribuído aí, mostrando que os micro-organismos do ambiente estão contribuindo, de certa forma, para biodegradar esses agentes tóxicos. Professor André, foi feito um teste sobre como seria o desempenho de grupos de bactérias do gênero Bacillus atuando junto
e contra os agrotóxicos? Que resultados foram obtidos nesse estudo? Então, na natureza, os micro-organismos, de certa forma, eles vivem associados, né? Por vezes eles se tornam competitivos e outras vezes, né, é melhor eles manterem num processo de associação, porque dependendo do tipo de ligação química, né, alguns micro-organismos produzem enzimas específicas para rompê-las e outros micro-organismos, né, gerando alguns intermediários que vão ser atuados pela presença de outros micro-organismos que vão liberar outras classes de enzimas e dessa forma dar continuidade ao processo de degradação, né? Porque, de certa forma, é complexo o rompimento de ligações químicas. Então, quando você tem associados micro-organismos, eles trabalham em conjunto, porque, de certa forma, né, todos acabam sendo beneficiados. No laboratório, o nosso processo que foi realizado aqui demonstrou que, nas condições realizadas, o consórcio ele foi menos efetivo. Logicamente, isso também poderia ser esperado, a depender como o estudo é realizado, porque nós inoculamos dentro de um frasco, tem ali uma fonte de nutrientes, e logicamente que alguns micro-organismos podem ter se desenvolvido mais do que os outros, né, em relação ao consórcio que foi colocado. E dessa forma não desenvolveram todas as enzimas necessárias. Mas também tem que considerar que o experimento foi mantido apenas por 5 dias, né? E no meio ambiente, esses agentes químicos permanecem por um período de tempo bem mais longo. Então, é uma questão assim de, dentro das condições estabelecidas, o consórcio foi menos eficiente do que as duas bactérias isoladas separadamente, né? Mas temos que pensar que na natureza os micro-organismos estão lá, vários deles. Numa amostra de solo, aí, por exemplo, você pode isolar com facilidade no laboratório mais de 100 de micro-organismos, né? Então, existe uma população muito grande de micro-organismos no solo. Professor, antes da gente encerrar rapidinho, para a gente finalizar, houve alguma dificuldade, algum problema que aconteceu durante a pesquisa? Foi bem tranquila de ser realizada, tudo, né? A gente tem uma certa experiência de trabalhar com micro-organismos e as dificuldades, por vezes, é encontrar micro-organismos também que consigam degradar os agroquímicos quando estão presentes em concentrações bastante elevadas, né? E isso, logicamente, se você aplica uma concentração alta, fica muito difícil um organismo vivo ser resistente a uma substância que seja tóxica, né? Agora, em relação às bactérias que nós selecionamos aqui, a gente está otimista aí, estamos abertos à colaboração com alguma empresa que tem interesse também, né? De aprimorar esses experimentos a nível de campo, tudo, gerar algum produto que possa contribuir aí também na degradação dos pesticidas, depois que eles forem aplicados, desempenhar a sua função, né? Como eu já disse, eles são importantes, mas que depois precisam ser eliminados. E essas bactérias do gênero Bacillus, elas têm esse potencial, então a gente está aí aberto a colaborações com quem assim desejar. Professor André Luiz Meleiro Porto, do Instituto de Química de São Carlos, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, foi uma satisfação muito grande. Um abraço para todos vocês.